Muito bem, estamos juntos mais uma vez, uma alegria estar com todos, apesar de que a nossa sala estamos só em dois, mas eu sei que nesse mundo virtual nós estamos num número grande, um número que a cada semana cresce, e eu devo isso a todos que assistem, ouvem, oram com a gente, estudam a Bíblia com a gente e divulgam esse nosso tempo, né? Que bom. Nós vamos orar, vamos continuar estudando o livro de Daniel, né? Os dias que nós estamos vivendo e os destaques que a gente tem visto, que Deus tem nos dado pelo Espírito Santo no livro de Daniel. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse nosso encontro, te louvamos por estarmos juntos mais uma vez. Senhor, esse é um ambiente do Senhor, é o Senhor que está entre nós. Eu tenho certeza que essa imagem, esse som, chegando agora nesse celular, nesse tablet, nessa TV, nesse equipamento, chega com ele também a tua presença, a tua paz e o teu poder. Que nós possamos, Deus, nesse momento tão festivo e tão feliz, recebermos a porção da revelação que o Senhor tem para nos conceder. Muito obrigado, Deus. Abençoa essa família, abençoa esse irmão, essa irmã, abençoa esse querido, essa querida que agora se assenta conosco para estudar um pouco da tua palavra. Pedimos isso debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Bíblia, todos nós conhecemos, e eu acredito que a grande maioria, a esmagadora maioria de quem nos acompanha, sabe que a Bíblia contém a narrativa de histórias de muitos homens e mulheres de Deus que serviram a Deus no passado e que deixaram assim um legado de conhecimento e principalmente de experiências com Deus, né? Vividas com Deus. Desses muitos que a Bíblia registra, dois personagens, dois homens de Deus, a Bíblia não menciona nenhuma falha, nenhuma falta. A gente percebe, isso é evidente na Bíblia, que homens como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e tantos outros tiveram graves problemas, alguns de ordem familiar, outros de ordem moral. Enfim, a gente percebe que a Bíblia não evita ou procura não esconder os seus deslizes, as suas fraquezas, mas de José do Egito e de Daniel, a Bíblia não faz nenhuma menção de falta e erro. Como nós estamos estudando a vida de Daniel, vamos deixar de José por enquanto e vamos olhar para a vida de Daniel. Eu tenho lido o livro de Daniel e o Senhor tem me introduzido devagar, porque é um livro bastante complexo, por se tratar de um judeu vivendo numa cultura totalmente diferente da sua, 6 séculos antes de Cristo, né? E ter a segunda parte do livro, inúmeras revelações acerca de um presente, de um futuro próximo, de um futuro distante, crivada por imagens de animais e imagens até estranhas, algumas até bizarras, né? Então o livro de Daniel é um livro assim que eu tenho orado e tenho dito para Deus, vamos devagar. E o destaque que o Espírito Santo, eu creio, me deu para fazer com você agora é sobre como Daniel chega na adolescência, naquela grande cidade de Babilônia, e como ele desenvolve o seu caráter até a maturidade. No final do livro, as suas últimas profecias, Daniel estava ali entre 70 e 80 anos, e a gente percebe claramente ao longo do livro 3 etapas de desenvolvimento de Daniel como pessoa, como cidadão e como servo de Deus, como ministro de Deus, né? O primeiro estágio é o estágio da sua contextualização. Daniel, ele vem de uma cultura diferente, uma linguagem diferente, uma política diferente, né? Hábitos e costumes diferentes. Então, esse primeiro tempo na vida de Daniel em Babilônia, ele se contextualiza. O que é contextualização? Contextualizar-se não é se adaptar à cultura.
Muita gente pensa que estar contextualizado é entender a cultura e se adaptar a ela. Não, não é isso. Daniel, ele aprende a viver a sua fé numa cultura diferente da dele. Então, contextualizar é você ser um cidadão do seu tempo, da sua época, na sua cultura, integrado, sendo ouvido e aprendendo a ouvir, porém não negociando a sua fé, né? Não negociando a sua cultura e a sua identidade com Deus. Então, Daniel tem esse primeiro tempo. O segundo tempo dele, a gente percebe o seu caráter sendo desenvolvido. Nós vamos ver isso aqui, né? As tribulações, as dificuldades, né? O lidar com as revelações de Deus, com as exigências do rei, fez com que o caráter de Daniel se desenvolvesse. E o seu último estágio é o estágio onde ele está já maduro. E a gente percebe o quanto esse período de maturidade foi importante. Eu acredito que Daniel é um tipo de pessoa que pode dizer como Paulo, né? Completei a minha carreira e guardei a minha fé. Daniel foi aquele que cumpriu o propósito de Deus na sua geração. E esse é o desejo de Deus para você, é o desejo de Deus para mim, que a gente cumpra o propósito de Deus na nossa geração. Tá bom? Então, vamos começar com essa primeira fase, esse primeiro tempo, esse primeiro estágio do desenvolvimento de Daniel dentro daquele contexto babilônico e medo-persa. Então, vamos lá. Primeiro, logo no início, na sua primeira missão, no capítulo 2, a gente percebe Daniel uma pessoa prudente. A contextualização, você viver a sua fé numa cultura perversa, idólatra, permissiva, lasciva, né, demonizada, é necessário ser muito prudente. E a gente percebe o quanto Daniel foi. No capítulo 2, de 14 a 16, nós lemos assim: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Anote isso aí na sua Bíblia. Versículo 15 do capítulo 2. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Gente, quanta sensatez, quanta prudência, né? Daniel, ele não se exaspera, ele não fica clamando, né? Muitos crentes, diante de alguns desafios, ficam lá, né? O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, e cria todo um pandemônio, né? Diante de uma situação como essa. Daniel, ele tem um certo respeito à pessoa do rei, um certo respeito ao comandante da guarda, ele tem um certo respeito pelo ambiente que ele está. Se você quer realmente ser uma pessoa relevante no seu tempo, você tem que saber conhecer o lugar onde você está. Saber realmente que tempo é esse que nós estamos vivendo, que cultura é essa que nós estamos vivendo, né? As pessoas da nossa época, elas se vestem, se comunicam, elas compram, elas vendem, né? Elas vão para lá e para cá dentro de uma filosofia, dentro de uma condição, dentro de uma cosmovisão. Então, Daniel, ele chegando em Babilônia, ele não foi assim dizendo: olha, eu sou melhor do que vocês, eu sou servo de Deus, a minha cultura é superior, eu sou uma pessoa de moral elevada, eu não sou idólatra que nem vocês que tem 200 mil deuses aí, eu adoro um Deus só. Ele não tem ele não cria uma barreira de distanciamento, ele não faz um chega para lá que eu sou mais santo do que você. Não, ele é uma pessoa prudente. Outra coisa que a gente percebe nesse tempo de contextualização, ele é uma pessoa coparticipativa, ele não foi sozinho para lá, ele tinha 3 amigos, né? Em seguida, versículo 17 ao 19, diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos e lhes pediu que rogassem a Deus
para que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão, e ele louvou o Deus do céu. Então, olha só, além dele ser prudente, sensato, ele era coparticipativo. Ele sabia que ele não tinha todas as respostas. Ele tinha amigos que vieram com ele lá de Israel. Então, o que acontece? Ele compartilha, ele divide, né? Ele quer ouvir opinião, ele chama as pessoas para orar com ele. Ele considera Deus no céu, por isso ele pede oração, ele considera os seus amigos. Você quer ver uma coisa importante para a gente vencer nessa cultura que nós estamos vivendo hoje? É nós não andarmos separados. Por isso nós temos grupos familiares, por isso nós temos o culto, por isso nós temos escola dominical, por isso que nós fomentamos momentos de comunhão. Porque sozinhos a gente não consegue. Quando Jesus mandou os seus discípulos para evangelizar, mandou de 2 em 2. É importante esse andar junto, esse comungar, esse dividir, esse participar. Tá? Então, ainda dentro desse primeiro estágio da contextualização, prudente, coparticipativo e muito sensato. Eu vou repetir ainda isso aí. Né? No capítulo 2, no versículo 27, Daniel respondeu, né? Diante desse ambiente de ter que solucionar, né, o sonho do rei. O rei perguntou: escuta, Daniel, você consegue? Porque os meus magos, os meus sábios não conseguiram. Olha a resposta dele. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Sabe o que é isso? Isso é respeito aos colegas que não eram judeus. Ele poderia, se fosse muito crente hoje em dia, dizer: mas esses caras aí são tudo idólatras, isso é tudo astrólogo, esse pessoal é tudo ligado a demônio, eles não têm condição. Eu sirvo a Deus. Daniel não tem essa postura. Olha só como ele fala: nenhum sábio, eles não vão conseguir. Isso não é para pessoas como eles, nem como eu, mas há um Deus no céu. Então Daniel, nesse período de contextualização, ele age com prudência, ele age com coparticipação, ele age de maneira sensata, ele pensa, ele não vai passar por cima de ninguém, ele não se aproveita para se projetar sobre os demais sábios. Falta para nós, como cristãos, esse tipo de experiência. Você muitas vezes está envolvido num ambiente onde há pessoas de diversas religiões. E o cristão, ele hoje em dia, eu não sei se foi sempre assim, eu acredito que não, ele tem assim um ufanismo, uma vanglória, uma postura de olhar de cima para baixo, que a gente não vê em Daniel. Se a nossa mensagem ainda não alcançou as pessoas do mundo, se nós ainda não levamos essa mensagem que salva, que transforma, que converte corações ao Senhor, é porque falta para nós esse espírito de contexto, sermos pessoas do nosso contexto, sem nos deixar contaminar, sim, mas influenciando dessa forma tão positiva como Daniel o fez. Ele atraiu a atenção das pessoas para o seu Deus. Ele não foi uma pessoa esquisita, santarrona, como a gente costuma dizer, crentão. Não, ele foi um judeu que viveu em Babilônia e cuja vida foi rica em sentido e significado para os babilônios. Deus deseja que a nossa vida, como filhos dele, seja rica, repleta de significado para as pessoas que estão ao nosso redor. O segundo estágio é quando o caráter de Daniel vai sendo desenvolvido, tá? Então, dentro desse desenvolvimento de caráter, ainda no capítulo 2, no verso 30, a gente percebe o quê? Humildade. Humildade, o que falta muito nos dias de hoje. Eu lamento porque muitas lideranças cristãs, evangélicas, que estão na mídia, inclusive, são pessoas que vivem se degladiando. Esses dias eu vi um vídeo lá em que 2 pastores, que têm muitos seguidores no YouTube, brigando um com o outro, discutindo um com o outro.
né? Um querendo ser mais importante que o outro. A gente lamenta profundamente que falta no meio cristão, evangélico, protestante, especialmente entre a sua liderança, a humildade que havia em Daniel, né? Capítulo 2, verso 30. Quanto a mim, olha é disso que nós estamos precisando hoje. Palavras de Daniel ao rei. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Ele não se considera o dono da bola, né? Ele não se considera o cara na situação. Daniel não é assim. Ele disse, esse mistério não foi revelado a mim porque eu sou o bambambam, ou porque eu sou judeu, ou porque eu temo a Deus, ou porque eu sou melhor, eu sou mais santo, eu me aplico, eu sou dedicado, eu não me misturo. Não. Ele foca no objetivo. Quem sonhou não foi ele, foi o rei. Deus deu um sonho para um rei pagão. E Deus deu a revelação para Daniel. Então Daniel não se sente dono dessa revelação. O dono é Deus. Você sabe, nós não somos donos da verdade nem donos da Bíblia. O dono da Bíblia é o Espírito Santo. Então nós não podemos nos considerar os donos da mensagem, os únicos que sabem interpretar a mensagem, aqueles que têm uma linha direta com Deus, um telefone vermelho, e os demais que se danem. Não é assim que Daniel via. Então, primeiro, o caráter de Daniel. Por isso que Daniel chegou a receber praticamente o Apocalipse 600 anos antes de Cristo. Porque ele foi uma pessoa humilde, o caráter humilde. Um outro destaque que eu quero fazer nesse período de desenvolvimento do caráter de Daniel é a sua lealdade. Daniel foi uma pessoa extremamente leal. E lealdade é alguma coisa que está em falta nos dias de hoje. Como as pessoas carecem de lealdade, de compromisso até o fim, de estar conosco até debaixo d'água. Falta lealdade. As pessoas não enxergam o todo, elas não trabalham em equipe, elas pensam muito em si, no momento, que elas vão aproveitar daquele momento, que elas vão tirar para si daquele momento. Daniel não, ele tinha lealdade. Olha só, capítulo 2, verso 26. O rei perguntou a Daniel também, chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Ele age aqui, ele joga em Daniel, né? E Daniel poderia se valer dessa situação. Mas ele responde aquilo que eu li no anterior. Esse mistério não foi revelado a mim, porque eu tenho mais sabedoria, mas foi revelado a tu, ó rei. A ti, ó rei. Aqui no capítulo 4, verso 19, nós já estamos no segundo sonho, ainda se expressa com com cores mais nítidas a lealdade. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo. Esse é o segundo sonho, né? E os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho e a sua interpretação o assuste. Daniel respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Eu não sei se você consegue captar isso, mas Daniel está ali e ele não tem medo do rei, ele não está bajulando o rei, ele não está querendo agradar o rei. Ele está sendo leal, porque o rei o trouxe para servir no palácio. Ele era ali servo no palácio. O rei tem um sonho e esse sonho revela uma sentença contra ele. Então, Daniel, ao invés de dizer para o rei que ele estava em maus lençóis, que aquilo era alguma coisa contra ele, ao comunicar isso ao rei, ele se preocupa. Ele não quis passar o seu terror para o rei. Ele protege o rei, ele protege o seu líder. Ele diz, meu senhor, quem dera
o sonho só se aplicasse aos teus inimigos. Quer dizer, antes de dizer que o sonho se aplica ao rei, ele demonstra o seu desejo. Olha, quiçá, quem me dera que a interpretação desse sonho fosse aos teus adversários. Isso chama-se lealdade, a proteção de quem está nos liderando, quem está na nossa frente. Hoje o que a gente percebe é algo totalmente diferente. Pessoas esperando alguma falha no líder, esperando alguma coisa acontecer para, como a gente diz na gíria, né, puxar o tapete. Daniel tinha um espírito de lealdade. Ele protege o rei pagão. Ele se ocupa em ser simplesmente um mensageiro de Deus e não está ocupado com questões políticas. Se o rei fica ou não fica, cai ou não cai, morre ou não morre, isso não é da alçada de Daniel. Ele só está ali para comunicar a verdade que Deus está revelando. É essa a participação do cristão na sociedade. É essa a participação do pregador diante dos problemas sociais. Nós não estamos aqui para dizer se a direita ou se a esquerda está certa ou se está errada, se nós temos que tomar essa ou aquela posição. A Bíblia diz que nós somos, nesse mundo, intercessores, devemos orar pelas nossas autoridades. Daniel sabia realmente quem ele era. O caráter de Daniel estava sendo formado dentro daquele lugar chamado Babilônia, e a gente percebe isso claramente. E ainda dentro desse segundo momento, né, o desenvolvimento do caráter, Daniel também tinha como uma característica, né, um traço de caráter bem visível, a sua coragem. Ainda no capítulo 4, versículo 27, olha a coragem de Daniel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça, tenha compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. Gente, o que é isso? Ele confronta o rei. Ele diz, eu estou te dando um conselho, mas ele usa o verbo no imperativo, renuncia os teus pecados. Para de praticar maldade. Faça justiça e tenha compaixão dos necessitados. Veja só, isso é um caráter tremendo, porque além de ser humilde e ser leal, ele não tem menor temor em confrontar o rei, porque o rei não recusa a palavra de Daniel, porque ele sabia que Daniel era humilde e era leal. É isso que nós estamos precisando desenvolver nas nossas igrejas. É assim que Deus quer que nós venhamos a nos desenvolver nessa cultura pagã, idólatra, permissiva, anticristã que nós estamos vivendo. Coragem. E por último, Daniel atinge a maturidade. Agora nós vamos partir para o capítulo 6. Então, primeiro você vê como Daniel se contextualiza. Depois você vê como o seu caráter vai se desenvolvendo. E agora ele atinge a maturidade. Às vezes eu penso que falta para nós uma ideia do que seja ser maduro em Deus. A gente percebe que são poucos irmãos que chegam a um tempo de 10, 15, 20 anos de fé, que têm maturidade. A grande maioria ainda é infantil, ainda é adolescente, não chegam lá. Talvez porque nunca pensaram em se contextualizar adequadamente, talvez nunca deram tempo para desenvolver o seu caráter, né? Nunca aplicaram as suas orações, o estudo da Bíblia para a transformação do seu caráter. Então não atingem essa imaturidade, esse período de maturidade. A Bíblia fala no capítulo 6, verso 3 de Daniel, nele se achou um espírito excelente. É um dos poucos a quem a Bíblia atribui esse estágio de excelência, Daniel. É um livro fantástico, o livro de Daniel. Eu quero que você se interesse por ele, por favor, né? Eu tenho me interessado muito, quero que você se interesse por ele. Daniel chega ali em torno de 70, 80 anos e ele, primeiro, capítulo 6, verso 4, ele chega nessa condição
irrepreensível. Capítulo 6, verso 4. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para o acusar, que tinha sido lançada, lembra? Uma lei que proibia que qualquer pessoa no reino orasse a um outro Deus que não fosse o próprio imperador. Tá? Então, diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então Daniel era perfeito, pastor? Eu pensei que perfeito fosse só Deus. Não, a Bíblia não diz que ele era perfeito. A Bíblia diz que ele era irrepreensível. Há uma diferença entre ser perfeito e ser irrepreensível. O perfeito tem que ser como Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz tem a marca, a chancela da perfeição. Agora, Daniel não, ele era irrepreensível, ou seja, as pessoas procuravam defeito nele e não encontraram. O irrepreensível é aquele que o homem procura defeito e não acha, porque o homem não sabe encontrar defeito. Né? Ele não sabe, ele não sabe avaliar a conduta de um outro, ele só enxerga defeito. E esses defeitos têm que ser evidentes, têm que ser externos. A Bíblia diz que o homem conhece o que está diante dos olhos, só Deus conhece o coração. E Deus conhecia o coração de Daniel e sabia que ele não era perfeito. Mas diante dos homens, ele era irrepreensível, ele não era passível de ser repreendido por alguém. Procuraram nele desonestidade, procuraram nele alguma coisa em que ele fosse infiel, procuraram nele coisas que pudessem ser observadas e não encontraram. Daniel foi irrepreensível. A Bíblia fala que os líderes na igreja devem ser assim, irrepreensíveis. Aqui nós ensinamos, que pastores, presbíteros, diáconos, líderes de grupo familiar devem ter uma vida irrepreensível, não passíveis de repreensão. Pessoas que não são perfeitas. E isso é um grau de maturidade. É a maturidade que nos leva nessa direção. Quando a gente começa a vida cristã, a gente tem alguns percalços, a gente tem algumas dificuldades, a gente tem algumas escorregadelas, a gente às vezes fala demais, às vezes a gente acaba pondo os pés pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois. Mas o que Deus quer? Deus quer nos levar à maturidade. E a gente vai aprendendo com os erros, e fazendo dos nossos erros degraus para a gente caminhar rumo a uma vida irrepreensível. E Daniel, porque soube se contextualizar sem perder sua fé e a sua identidade em Deus, soube permitir com que as adversidades transformassem o seu caráter, ele chega à idade madura de modo irrepreensível. Capítulo 6, verso 10. Uma outra característica da pessoa madura: perseverança. O imaturo, ele é precipitado, ele não tem paciência, ele não persevera, ele desiste fácil. O maduro não. Capítulo 6, verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas estavam abertas para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele era perseverante. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, veio um decreto, agora proibido orar. Mas ele perseverou. Se fosse alguns de nós, podia dizer, agora proibido orar, preciso dar um jeito de orar escondido. Eu vou ter que fazer alguma coisa para ninguém me descobrir. Mas a perseverança de Daniel já não era alguma coisa fortuita, alguma coisa assim circunstancial. Estava inoculada no caráter dele. Então, não tem como ele parar de orar 3 vezes ao dia, não tem como ele deixar de abrir a janela. Por quê? Ele era perseverante, ele já tinha criado hábitos que formam caráter que aponta um destino.
Então, Daniel está maduro, e maduro é aquele que persevera. Eu queria que você, ao ouvir essas palavras, tivesse assim, tendo uma santa cobiça, né? Que cobiça? Puxa vida, eu quero chegar na minha fase adulta e eu quero ser uma pessoa irrepreensível, eu quero ser uma pessoa perseverante, como foi Daniel. O mundo que nós estamos vivendo hoje precisa de gente assim. Quer dizer, a pessoa hoje, porque ela não está trabalhando, porque ela está em casa, ela muitas vezes, ao invés disso significar tempo de oração e crescimento espiritual, ela acaba se perdendo. Você sabe que não ter tempo e ter tempo demais é a mesma coisa que não ter dinheiro e ter dinheiro demais. São dois problemas que nós temos que saber administrar, né? Então, a perseverança, ela é incrível, porque para ela tanto faz se a pessoa tem muito tempo ou pouco tempo. A perseverança já está estabelecida no caráter. Daniel chega a essa idade, né, assim, maduro. E o último ponto desse terceiro estágio de maturidade é a mansidão. Gente, nós precisamos de mais, não só de líderes, professores, diáconos, presbíteros. Nós precisamos de pessoas que sejam mansas. Quem é o manso? É aquele que não revida, aquele que não se vinga, é aquele que não dá tanto valor às agressões que ele recebe, né? Olha só o caso de Daniel, a mansidão que havia em Daniel. Capítulo 6, versos 16, 21 e 22. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. E quando o rei foi procurar Daniel no dia seguinte, que havia sido lançado na cova dos leões, ele vai no dia seguinte para ver o que aconteceu, ele pergunta: Daniel, será que o teu Deus te livrou? O rei não dorme de noite, né? A história é bem interessante aí. E a resposta de Daniel de dentro da cova demonstra quão manso ele era. Se fosse alguns de nós, né, que tivesse sobrevivido aos leões famintos, a hora que o rei colocasse a cabeça ali na cova e perguntasse: Daniel, você está aí? Você está vivo? O teu Deus te livrou? Provavelmente a gente gritaria lá: sim, estou aqui, né? Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é Jeová. Isso é uma prova de que eu sirvo o Deus vivo e tal, e a Babilônia vai cair, e aquela coisa toda, aquela euforia, né? Como alguém que ganha uma Copa do Mundo e despreza o vice-campeão. Mas Daniel não age assim, ele é uma pessoa mansa. Daniel responde: ó rei, vive para sempre, uma saudação babilônica. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. Primeiro nome que ele fala é o nome do rei, que havia acabado de mandar ele para uma cova dos leões. Isso é mansidão, gente. Isso é uma coisa assim incrível. Veja o que é ser uma pessoa madura, né? Irrepreensível, perseverante e manso. A Bíblia fala que Moisés foi tido como o homem mais manso sobre a face da terra. Eu tenho orado muito por isso. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu quero. Estou pregando aqui para você, estou ensinando aqui a palavra de Deus para você, mas só Deus sabe o quanto eu quero, o quanto eu desejo. Cheguei à idade que eu tenho hoje e eu ainda vejo alguns traços que denunciam a minha falta de mansidão em alguns aspectos, em algumas áreas. Mas estudando a vida de Daniel, eu tenho essa cobiça, eu tenho essa ânsia, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, eu tenho essa ambição de ser manso como Daniel foi. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: assim como Daniel contextualizou-se sem ter se contaminado com as situações do dia a dia, né? Assim como ele reagiu muito bem às dificuldades que ele teve, a ponto de Deus poder transformar o seu caráter, né? Ele viveu o projeto de Deus para a vida dele na sua geração e ele atinge a fase madura. Esse é o propósito de Deus para nós.
O apóstolo Paulo, ele explora melhor isso, ele diz assim, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o desejo de Deus. A gente, quando estuda a Bíblia, lê profecia, ora, vem à igreja, vai ao grupo familiar, nós não podemos simplesmente estar cumprindo um ritual, como alguém que vai ao clube, como alguém que faz uma caminhada, como alguém que faz uma ginástica, como alguém que vai ao cinema. Nós precisamos ter essa ambição, esse desejo de nos conformarmos dia a dia à imagem de Cristo. Nós precisamos almejar, ansiar isso. Eu às vezes fico preocupado com o fato de algumas pessoas pensarem que o cristianismo é mero conhecimento. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus se expressa através das palavras da Bíblia, mas ele almeja o seu coração. Deus quer ver você mais maduro, mais madura. Deus quer que você aprenda a lidar com as adversidades a ponto do Espírito Santo ter espaço para chamar você para uma vida de mais coragem, de mais lealdade, de mais dedicação, de mais compromisso. O Senhor, quando você vem à igreja, quando você vai à reunião dos irmãos, mesmo na sua casa, quando você dobra os joelhos para orar, quando você medita na palavra de Deus ou em algum devocional que você tem, o Espírito Santo está querendo trabalhar em você, trazer você a uma vida de maturidade, de serviço, para cumprir o propósito pela qual Ele te chamou. Então hoje nós vamos ficando por aqui. Quem sabe, se estivermos ainda usando a internet no próximo domingo, vamos explorar um pouco mais sobre lá o banquete de Belsazar, aquele negócio do dedo escrevendo na parede, alguma coisa mais misteriosa. Eu tenho certeza que muita gente tem interesse em saber o significado disso. Deus já tem nos dado muita graça para entender, tem aberto nosso entendimento. Então, se Deus permitir, der tudo certo, no próximo domingo na sede aqui nós estaremos com esse grande evento do livro de Daniel. Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por esses estágios na vida de Daniel, que tanto falam da necessidade que temos nos dias de hoje. Que a tua bênção seja sobre esse irmão, essa irmã, essa moça, esse moço, esse adolescente, essa família que está agora sentada aí diante do celular, diante do seu equipamento. Que a bênção do Senhor que transita nesse ambiente virtual esteja sobre cada um deles. Se alguém estiver enfermo, seja curado. Se alguém estiver entristecido, seja agora alegrado pelo Senhor. Se alguém estiver aí em confusão, em atrito, em depressão, que venha sobre ele a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.